Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que difere um liberal de um conservador. Até porque tem muitas figuras do nosso estamento político que se intitulam liberais, mas na hora do vamos ver se posicionam favoráveis a medidas que coíbem a liberdade de expressão, favoráveis ao passaporte das ferroadas de maribondo, enfim. Provando assim que o liberalismo do qual se gabam é apenas um termo desprovido de um sentido prático. Da mesma forma, muitos se dizem conservadores, mas na prática agem muito aquém de um verdadeiro conservador. E a briga interna da direita entre liberais e conservadores sempre existiu, o que apenas ajuda a aumentar a confusão na hora de definir o que é liberalismo e conservadorismo, e quem é liberal e quem é conservador de fato. Meu intuito no vídeo de hoje é justamente liquidar com essa confusão. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Há um bom tempo eu percebo aí algumas pessoas definirem seu posicionamento político da seguinte forma: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não tem problema nenhum em falar isso, mas na verdade é desnecessário. Você pode economizar sua saliva e dizer apenas que é um conservador, pois o conservadorismo contempla o liberalismo econômico. O errado seria se autodenominar conservador e defender aí uma economia centralizada ou uma grande intervenção no mercado por parte do Estado, pois neste caso você poderia ser um socialista, um fascista ou mesmo um nacionalista, menos um conservador. Quando vejo um político dizendo em rede nacional que é conservador nos costumes e liberal na economia, ou ele não entende muito bem o que significa liberalismo e conservadorismo, ou ele está apenas tentando desenhar para um público que não entende. Como vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, o conservadorismo implica em preservar valores, costumes e tradições que foram estabelecidas não por governos ou por pensadores na tentativa de se chegar a um objetivo previamente arquitetado, mas que foram estabelecidos por relações livres dos indivíduos ao longo da história. Esses valores e costumes nasceram de forma natural para a preservação e desenvolvimento da vida em sociedade. Um grande exemplo é que o conservadorismo consolida a moral judaico-cristã no próprio Estado de Direito, visto que é impossível preservar a liberdade e a integridade dos indivíduos em uma sociedade sem limitações morais protegidas pelo Estado. Michael Oakeshott dizia que as tradições, valores e costumes de uma comunidade permitem que o indivíduo entre na grande conversa da humanidade. E a grande conversa da humanidade é um processo em que existem e coexistem três tempos: o passado, o presente e o futuro. É uma conversa entre os mortos, os vivos e os não nascidos. Isso significa que cabe a nós, conservadores, receber o que foi preservado, desfrutar dessa herança como fiel depositário e passá-la às gerações vindouras em uma cadeia que se percebe como invisível e interminável. E assim como a moral judaico-cristã, o livre mercado também é uma tradição estabelecida naturalmente. Adam Smith dizia que o mercado é um sistema de liberdade natural. Se todos nós concordamos que a função primordial de um governo democrático é respeitar por princípio a natureza humana, então é importante também que ele respeite uma das propriedades fundamentais dessa mesma natureza, que é o fato de existir nos homens uma propensão para negociar, permutar ou trocar uma coisa por outra, cujo objetivo final é fazer com que esses homens possam melhorar suas condições. A necessidade de mercadejar é uma das nossas mais autênticas paixões naturais.
e só um poder político tirânico pode suspendê-las ou destruí-las. O conservadorismo, portanto, deve começar por respeitar a natureza dos homens. O amor ao lucro, embora por vezes levados aí a excessos ridículos e prejudiciais, é a grande causa da prosperidade de todos os estados. E quando comparado com alternativas econômicas rivais, a começar pelas desastrosas experiências socialistas do século XX, percebemos que a sociedade de mercado livre funciona melhor tanto na criação e distribuição de riqueza, como para atender o desejo natural do ser humano de melhorar a sua condição através da participação ativa no sistema. A sociedade de mercado exige um conjunto de virtudes que permitirão aos seres humanos, na busca dos seus próprios interesses, servirem igualmente os interesses de terceiros. Adam Smith já dizia, abre aspas, não é pela benevolência do açougueiro ou do padeiro que podemos esperar nosso jantar, mas pelo cuidado que eles têm em relação aos seus próprios interesses. Fecha aspas. Bom, então você se pergunta, o que difere um liberal de um conservador? Só abrindo um parênteses aqui. Hoje vou me ater aos liberais no seu sentido clássico. O liberal nos Estados Unidos tem uma outra conotação. Depois eu gravo um vídeo para explicar por que o liberal americano é o extremo oposto ao liberal clássico. Mas continuando, como já expliquei em diversos vídeos, os termos direita e esquerda mudaram muito aí no decorrer da história, desde a sua concepção lá na Revolução Francesa. Mas hoje podemos conceber da seguinte forma: quanto maior o Estado e maior a interferência desse Estado na economia e na vida privada das pessoas, mais a esquerda. Quanto menor o Estado, menor a interferência econômica e maior a liberdade individual, mais a direita. As pautas morais ficam de fora dessa dinâmica. Pauta moral não tem a ver com direita e esquerda. Diante disso, liberais e conservadores estão à direita no espectro político. Só que, ao contrário dos conservadores, os liberais não se atentam com o mesmo afinco dos conservadores em preservar os costumes, valores e tradições da nossa civilização. Eles limitam tudo a uma questão de mercado, tudo está relegado aos gráficos da Bolsa de Valores. É este o altar que um liberal presta seu culto. Os liberais desejam extirpar certas limitações morais das leis e de quaisquer outras instâncias, pois na visão deles, estas privam a plena liberdade de um indivíduo. Por isso eles são frequentemente amoralistas nas questões sexuais e acreditam que o Estado não tem por que impor, através do direito ou do sistema educacional público, uma visão de ordem moral baseada em costumes e tradições. Até porque, para eles, costumes ou tradições não influenciam na dinâmica do mercado. Por exemplo, boa parte dos liberais querem legalizar as drogas. Para eles, se você é maior de idade, usar ou não narcóticos é uma decisão particular. Assim como para muitos deles, o Estado não pode definir o que é casamento. Se eu quiser casar com outro homem ou com um urso panda, isso também é uma escolha particular. Muitos liberais também não consideram o interrompimento de uma gravidez um crime. Relegam a algo ligado à liberdade individual da mulher, cujo Estado não deveria se intrometer. Foi Rousseau que pavimentou esse tipo de pensamento liberalizante. Ele acreditava que a liberdade é aquilo que sobra quando eliminamos todas as instituições, todas as limitações, todas as leis, costumes e hierarquia. Ou seja, ele acreditava que o ser humano só seria livre em seu estado puro e sem limitações. Só que isso é uma falácia. As limitações são necessárias justamente para proteger a liberdade dos indivíduos que precisam viver em um estado de cooperação com outros. Do contrário, temos uma anarquia que conduz ao caos. Caos esse que depois só poderia ser resolvido através de um regime tirânico e autoritário, que destrói qualquer resquício de liberdade individual. Os costumes, valores e tradições não foram planejados. Eles nasceram de forma natural ao longo dos séculos para justamente proteger nossa liberdade e limitar nosso lado mais sombrio.
Eu só posso respeitar você se tiver dentro de mim regras, costumes e leis que formam as fronteiras de um mundo público compartilhado. Quando Adam Smith trouxe a liberdade em sua visão econômica moderna, ele deixou claro que a liberdade e a moralidade são dois lados de uma mesma moeda. Uma sociedade verdadeiramente livre é uma comunidade de seres responsáveis, unidos por leis, obrigações e pelos vínculos familiares. Sem limitações morais, não pode haver cooperação, compromisso familiar, perspectiva de longo prazo, muito menos ordem social ou econômica, visto que a vida comercial também exige que os indivíduos sejam prudentes, confiem nos outros, sejam diligentes, industriosos e principalmente confiáveis. Agora, para ser mais prático e menos teórico, um sujeito que tem fácil acesso a drogas, por exemplo, ele deixará de ser um indivíduo livre e responsável por suas ações a partir do momento que se tornar um viciado. Uma mãe que interrompe sua gravidez priva o direito de existência de outro ser humano, que apesar de estar em seu ventre, é uma vida externa a ela que é dotada de plenos direitos. Um Estado que não define e delimita o que é casamento, elimina a longo prazo a família como instituição central de uma sociedade. Em face disso, os liberais mais radicais, ou os libertários, acabam preparando o terreno para que a esquerda progressista e para os interesses globalistas, que visam justamente a destruição da família tradicional, da moral judaico-cristã e de todos os valores da civilização ocidental, que são os maiores obstáculos para a ascensão de um governo único e totalitário. O Olavo de Carvalho definia o liberalismo e o conservadorismo de forma brilhante. Por sinal, que saudade do professor. Bom, ele dizia que o conservadorismo é a arte de expandir e fortalecer a aplicação dos princípios morais e humanitários tradicionais por meio dos recursos formidáveis criados pela economia de mercado. E o liberalismo é a firme decisão de submeter tudo aos critérios de mercado, inclusive nossos valores morais e humanitários. Mas enfim, meu intuito nesse vídeo não foi o de começar uma campanha anti-liberalismo. Muito pelo contrário, reconheço que as nações mais evoluídas do mundo são aquelas onde existe uma alternância entre liberais e conservadores no poder, exatamente como era na época do nosso Brasil imperial de Dom Pedro II. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece aí de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância do canal. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, perseguição essa que se intensificará esse ano, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!